numa aula que a gente teve, tivemos problemas com conexão, porque todo mundo estava com a câmera aberta. E às vezes é por isso que o Leandro pode estar cortando a dele lá, né? Isso. Acredito que seja isso também. Beleza, então aqui começou a gravar. Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Isadora. Eu faço medicina veterinária na UFMS, em Campo Grande. E a gente está aqui com esse projeto de ensino para tentar levar conhecimento técnico para o campo, para tentar formar pessoas com conhecimento de qualidade. E uma das formas que a gente encontrou foi fazendo palestras, foi nos encontrando na hora do almoço. Então, assim, quem está aqui é porque realmente está interessado, e eu agradeço muito a presença de todos vocês. Isso enriquece muito o nosso projeto, que, aliás, foi aprovado. Então, estamos no caminho aí. Então, muito obrigada, gente. E aqui a gente vai discutir sobre o SEIP. O Leandro está aqui para apresentar para a gente. O Leandro, ele é médico veterinário formado pela Unesp de Araçatuba. Ele é responsável técnico pela empresa Avalia. E ele atua nos segmentos de melhoramento genético em rebanhos de corte e reprodução. Então, Leandro, muito obrigada pela sua presença, por ter disponibilizado um tempinho para a gente. A gente agradece muito, muito mesmo. Tenho certeza que vai ser muito produtivo. Então, eu te passo a palavra, você pode ficar à vontade aí. Muito obrigada, viu? Beleza, pessoal. Muito obrigado, Isadora. Tá me ouvindo bem? Sim, estamos ouvindo bem. Ótimo. Quase sem nenhuma diferença de tempo aqui. E vamos torcer. Acho que começou a travar de novo. Vocês estão ouvindo bem? Ou... Travou também. Bem baixinho. E a minha... A tela tá normal, mas só fala que tá um pouco travada. Não, vamos tentar, tá? Vamos tentar ver o que a gente consegue aqui. Então, obrigado, Isadora, pela apresentação. Queria agradecer, em especial, ao grupo, aos organizadores do grupo, né, Conceição, ao convite feito por vocês, pela Thalita, pela Cássia e pela Isadora, e ao professor Gustavo também, coordenador aí do grupo de estudos. É uma satisfação grande poder contribuir e mostrar um pouquinho da nossa rotina de trabalho e como que a gente realiza esse tipo de trabalho hoje no campo, tá bom? Eu gosto de começar sempre, assim, deixando todos muito à vontade para ou interromper ou fazer perguntas no chat aí, mandar nos grupos de WhatsApp de vocês, enfim. A ideia é mesmo a gente trocar ideia, tirar dúvidas, bater papo sobre o assunto, tá bom? Então, nós vamos focar hoje, basicamente, em explicar o que é essa sigla, né, chamada SEIP, tá? E como que eu posso ter esse tipo de registro nos animais de uma propriedade de corte, no rebanho de corte, tá bom? Tudo certo? É aí? Tá cortando? Não, tá tranquilo, Leandro. Agora beleza, ficou... então vamos lá, uma breve apresentação, então, né? Hoje a gente tem uma sede, um escritório de trabalho na cidade de Araçatuba. Nós estamos aqui quase na divisa com Três Lagoas, né? Noroeste, oeste, noroeste do estado de São Paulo. E a nossa empresa, basicamente, como a Isadora já apresentou no começo, a gente está focado aqui em prestação de serviços técnicos veterinários, com ênfase em consultoria de melhoramento genético animal e programas reprodutivos, tá? A gente também atua no segmento de andrologia, temos laboratório habilitado para brucelose e tuberculose, enfim, e fazemos algumas parcerias comerciais com algumas empresas, tá? Como é o caso da CRV Lagoa, né, atualmente CRV, uma empresa de sêmen, e uma empresa de nutrição regional, que é a Êxito Rural, tá? Além do nosso serviço técnico. A área de atuação aqui, a gente está basicamente concentrado em 3 estados, né, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso,
onde a gente tem rodado mais, né? Então, assim, já é uma... Como grande parte de vocês são ou já foram alunos, né? Para aqueles que ainda estão na graduação e que provavelmente vão trabalhar aí com bovinocultura, com grandes animais, saibam que vão ter que pôr o pé na estrada, não tem jeito, faz parte da nossa profissão. Bom, o que eu gostaria de, ao final aqui dessa apresentação, eu queria que vocês tivessem esses conceitos fixados na cabeça, tá? Sobre o que a gente vai falar, então? Quais são os principais objetivos, ou qual o principal objetivo dos programas de melhoramento genético em nível nacional, tá? Quais são os conceitos de seleção e de melhoramento genético? O que são esses registros, né? A gente vai focar hoje no SEIP, mas também vamos rapidamente passar sobre o conceito do registro de PO, tá? E metodologias de avaliação de scores visuais, que a gente vai focar hoje no CPMU, mas existe um outro chamado EPMURAS, vamos falar e descrever o que é. E, por último, o conceito de pressão de seleção, tá? E a importância disso dentro do melhoramento genético, tá bom? Antes de eu passar, então, para o próximo slide, eu vou só conceituar aqui para vocês, porque já apareceu, né, o conceito de um indivíduo PO. Eu acho que todos vocês já ouviram ou conhecem o que é quando eu falo, aquele touro ou aquela fêmea, ela é PO, ela tem um registro de PO, que significa puro de origem, na verdade, né? Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que o animal, ele tem paternidade conhecida, ou seja, o touro pai e a vaca mãe daquele animal são conhecidos e também registrados pela Associação da Raça, ABCZ, tá? E esse animal tem as características raciais exigidas por aquela associação de raças, tá? No caso da ABCZ, nós temos para Nelore, nós temos para Agir, nós temos para Guzerá, uma série de raças tem o seu manual de padrão racial exigido, tá bom? Bom, eu vou deixar uma pergunta aqui e no final da apresentação a gente tenta responder ela, tá? Se vocês tivessem, ou até tem, né, alguns de vocês até são produtores, enfim, se vocês tivessem vacas na fazenda de vocês para inseminar, para comprar sêmen, ou para realmente comprar um touro aí para fazer monta natural, qual dos dois touros que vocês escolheriam aqui? Esse touro que está na foto, aí que vocês estão vendo? Dá um ok aí para mim. Estamos vendo, Sim, Beleza. tudo ok. Então, assim, opção 1, basicamente, opção 1, esse touro, tá? E opção 2, esse outro touro, tá? Eu fiz questão de colocar uma foto aqui que tem os dois, tem um cabresto, para eles ficarem os dois bonitinhos, para não ter diferença. Tá bom? Então, assim, se vocês tivessem vacas para inseminar, se fossem comprar sêmen de um touro, usariam o touro número 1 ou o touro número 2. Ok? E vamos guardar essa... Se quiser ir colocando no chat aí já, ó, aí uma das meninas já vai falando, o 1 está ganhando, o 2 está ganhando, só para a gente ter. E depois a gente volta nessa questão. Beleza? Vamos para frente. Esse slide aqui, que eu trouxe para vocês, ele apresenta os mais variados tipos de programas de melhoramento genético que nós temos hoje no Brasil, tá? Até tem outros aí, mas eu foquei nos principais. Então, nós temos vários programas de seleção genética, tá? Todos esses aqui que eu estou falando aqui são focados na raça Nelore, mas a gente tem programas que trabalham com outras raças, com Braford, com Hereford, enfim, tanto os zebuínos como taurinos. Todos esses aqui que eu trouxe para vocês são programas que focam em melhoramento genético da raça Nelore, tá? E nós vamos abordar especificamente os conceitos e o que é feito dentro do programa da Delta Gen, tá? Por que você gosta? Não é que eu gosto mais desse, até é uma questão, mas assim, a nossa experiência de trabalho, por ter trabalhado lá atrás, logo que eu me formei em uma das fazendas associadas a esse programa, né? E atualmente, né, depois que eu me desliguei desse grupo, eu passei a ser um prestador de serviço para fazendas que são associadas a esse programa, tá? Então, por isso que eu vou focar nesse. Mas,
os conceitos são muito similares, as metodologias são parecidas, cada um tem os seus critérios. Não sei se foi para todo mundo, mas para mim modo, travou toda a apresentação. Travou para todo mundo. O objetivo Leandro, perdão. Sua apresentação é Tá ouvindo aí? ela travou toda. Acho que agora voltou, não sei. Travou aqui. Travou. Se tiver como o Leandro voltar um pouquinho na fala. Eu mandei um WhatsApp para ele aqui, ele vai voltar assim. Beleza. Acho que ele vai tentar sair e entrar de novo. Mas interessante isso aí que vocês falaram do touro, porque é aquilo lá, né? A gente tá vendo o touro, a gente não tem característica genética, não tem o histórico, não tem nada. Então, fica difícil escolher assim. Então, provavelmente ele vai me falar disso. Sim. Como eu não tinha informação nenhuma, eu falei, o meu gosto pessoal, ele é o mais bonito. Mas é gosto, né? Aí depois vamos ver, acho que ele vai trazer a avaliação dele depois pra gente dar uma olhada. Pessoal, estão me ouvindo? Sim. Estamos ouvindo. Vamos lá. Eu não sabia que a minha câmera estava ligada. Acho que o ideal é desligar mesmo, né? Para ver se fica melhor a conexão. E a compartilhamento de tela? Não está compartilhando, Leandro. Onde travou a hora que a pessoa falou e interrompeu? Você estava falando do Delta Gen, do porquê que você prefere. Tá. Beleza, Isadora, né? Tá bom, obrigado, Adora. Vamos lá. Isso, imagina. A hora que tiver compartilhado de novo, por favor, me avise. Isso, tá compartilhando. Compartilhou. Então, vamos lá, retomando aqui dessa parte. Então, todos os programas aqui que nós temos hoje no país, vamos focar no Delta Gen, porque é o programa que eu tenho mais experiência, tá? Por trabalhar em fazendas que são associadas a esse programa. Então, a nossa experiência maior é nele, por isso que eu vou focar nele, tá bom? Vamos lá, o que é, então, a Delta Gen, né? A Delta Gen, ela é na verdade, é um programa de melhoramento genético, ela é uma associação de pecuaristas, tá? Ela nasceu não do Nelore, ela nasceu de uma outra raça lá no sul do país, no Rio Grande do Sul, com Hereford, com Braford, chamava-se antigamente Conexão Delta G Sul, tá? E aí o que aconteceu foi que a Delta Gen abriu uma filial, vamos dizer assim, para trazer esses conceitos para a raça Nelore. E o que aconteceu é que a matriz ficou maior do que a filial, né? O nosso rebanho Nelore no país é muito mais expressivo, muito mais volumoso. E aí, hoje em dia, a associação decidiu
fazer um outro nome, uma outra razão social que, na verdade, é o mesmo programa, porém, hoje chama-se Delta Gen, tá? Atualmente, ela conta com aproximadamente 46 associados, são 63 fazendas aí espalhadas no Brasil inteiro, e um rebanho de aproximadamente 78, 80 mil vacas em avaliação, tá joia? E o objetivo, né, que eu diria que não é só o objetivo dos associados pecuaristas da Delta Gen, mas é um objetivo comum para todos os que avaliam geneticamente os seus animais. O objetivo é fazer animais de ciclo curto para pecuária de corte, tá? Então, se a gente tem em mente que um criador coloca os seus animais para fazer avaliação genética, para fazer touro, para vender genética, para vender sêmen num touro em central, o conceito ele já começou errado, tá? O objetivo dos programas, de maneira geral, é fazer um animal de ciclo curto, ou seja, um bovino macho, né, no caso do abate de machos, e chegue no peso de abate o mais rápido possível, né, no menor tempo possível, e com o melhor acabamento de carcaça e rendimento de carcaça, tá? Pensando em fêmeas também, a gente pensa em animais eficientes do ponto de vista da pecuária de corte para abate, mas principalmente fêmeas de reposição, né? Ou seja, uma novilha Nelore que emprenhe o mais cedo possível e que seja o mais longeva possível dentro do sistema de produção. Tá beleza até aqui, pessoal? Tudo certo. Tranquilo. Jóia. Aqui, então, só para ilustrar para vocês, né, onde a Delta Gen está espalhada aí, no Brasil inteiro, praticamente. Hoje, esse mapa até está um pouquinho desatualizado, nós já temos fazenda no Maranhão, tem fazenda na Rondônia, enfim, vai ampliando, né, a associação é aberta para qualquer criador, um criador que queira aderir a esse programa, simplesmente se adequar aos critérios mínimos que são exigidos e a partir daí começar a avaliar os seus animais, tá? E vamos então para um segundo conceito, né, dentro daquela lista inicial que a gente falou, o que é, na verdade, melhoramento genético, né? Acho que tá travando. Tá conseguindo me ouvir, Eu faço, Leandro? às vezes, algumas apresentações, o pessoal convida presencial, que eu acho muito melhor, né, do que por Deu uma travadinha na hora que você abriu esse slide. internet. A gente até faz algumas... Estou te ouvindo, travou? Travou. Na hora que você abriu esse slide, deu uma travada. Estou te ouvindo, sim. Então, tá. Então, assim, só para conceituar aqui o que é, na verdade, um melhoramento, né? São duas perguntas. Será que melhoramento... Caiu, gente, para ele. Caiu, então, não sei se ele tá no Wi-Fi, igual a Gabi falou, se tá na 3G. Tá, então acho que vai mandar mensagem pra ele de novo. Já tô falando com ele aqui no WhatsApp. Então, dúvida, você fala que a fala dele ficaria melhor, né? Acho que daí ele só falaria e vocês passavam um slide. Eu acho que pesaria menos para ele, né? Para a internet dele. Uhum. Na verdade, é que eu acho que ele tava com dois abertos. Tava pelo celular e pelo computador.
Será que se ele ficar só pelo computador? Ele tá tentando entrar aqui de novo, tá, gente? Só um minutinho. Beleza. Ainda bem que a dele foi à noite, né? Não foi o de meio-dia. É. Pessoal, câmbio, estão me ouvindo agora? Agora sim, né, André? Tá difícil, hein, Thalita? Não sei É explicar. assim mesmo. Essas coisas de internet é complicado, viu? Nossa, Não esquenta não. Erros técnicos sempre acontecem, a gente não tem como saber. Não se vamos preocupa, lá, não. vamos tentar tocar mais um pouquinho, vamos lá. Eu acho que vou ter que compartilhar de novo, né? Espera aí, mais um minutinho. Vamos lá, compartilhar. Vocês ouviram que eu falei da apresentação pessoal, quando tem a gente faz a apresentação sala de aula, ao vivo, bem melhor, né? Ou não devolvi esse? Não, na hora que você mudou o slide, aí já começou a travar da apresentação. Então, para mostrar que realmente ao vivo é bem melhor, né? Veja se compartilhou de novo. Compartilhou. Tá, vamos lá, vamos tentar. Bom, então estávamos aqui, né, no conceito básico do que é o melhoramento genético, né, o que é gerar um melhoramento genético. Então, reproduzir indivíduos superiores dentro de uma fazenda, ou se eu tenho uma geração que eu acho um rebanho estabilizado, é fazer uma geração igual às que eu tenho, né, manter esse padrão genético que eu tenho no meu rebanho, que eu acho que está bom, ou será que é um incremento produtivo a cada geração, né? O que vocês acham que se aplica melhor ao conceito, né? Eu não tenho dúvida, por isso que eu coloquei até exclamações aí, porque o objetivo do melhoramento, ele é incrementar a cada geração um plus a mais nos indivíduos, né? Então, o conceito básico, assim, bem básico mesmo, é que os filhos dos touros têm que ser melhor do que os próprios touros, né? Esse é o conceito do progresso genético, senão a gente fica estabilizado, né? Então, a gente costuma falar assim, o melhoramento genético, ele é infinito, né? A partir do momento que você identifica genes adequados que estão se expressando numa população, o objetivo é que a gente incremente isso na geração seguinte, tá? Então, o conceito é esse, o conceito de progresso genético. A cada geração, eu espero que os indivíduos sejam melhores do que os progenitores, do que os touros e as vacas que os produziram. Beleza até aí? Até aí tudo certo. Tá, joia. Eu vou fazendo assim em cada slide para ver se não corta. E o outro conceito que é importante é o conceito de seleção, né? Seleção genética. E esse é um conceito que ele é muito fácil da gente explicar. Ele não é fácil de aplicar, né? Mas seleção, basicamente, é fazer uma escolha. Selecionar é escolher o que eu vou usar e o que eu não vou usar, o que eu vou descartar numa fazenda, num processo de seleção, num processo produtivo, perdão, tá? Então, assim, o que eu vou usar, o que fica na fazenda, o que não me serve, o que eu vou vender, o que eu vou matar, enfim, tá? Agora, para que eu faça uma escolha acertada e para que o processo de seleção genética seja correto, aí a gente tem que saber responder essa pergunta. Como saber o que é a boiada, né? Eu estou usando termos populares aqui, né? Termos de campo.
Como é que eu faço para saber o que fica no meu rebanho, que é a boiada, e o que não me serve, e o que eu refugo, tá? E para isso, pessoal, a gente usa tecnologia, a avaliação genética usa tecnologia para ordenar, para fazer um ranqueamento do melhor indivíduo até o pior indivíduo dentro de um grupo de dados, dentro de um banco de dados, seja uma fazenda, ou no caso aqui, como a gente está tratando, de um grupo de fazendas que avaliam seus animais com os mesmos critérios. Tá bom? Alguma dúvida? Tá me ouvindo? Tudo certo, Leandro. Beleza. Acho que todos vocês, ou pelo menos todo mundo que acompanha aí o canal rural, o canal do boi, que vê leilão, já ouviram essa terminologia, né? O animal que é top 1, top 2%, top 10%, ou um animal que é DECA 1, DECA 2, DECA 10. O que é isso aqui, na verdade, dentro dos programas de seleção? Por exemplo, um animal que é DECA 1, significa que dentro daquela base de dados que ele está sendo avaliado e comparado, significa que ele está entre os 10% melhores, tá? Então, o touro foi ranqueado em DECA 1 do programa da Delta Gen. Então, significa que de todos os touros avaliados naquela população, esse indivíduo está entre os 10% melhores, tá? E o top, ele é a mesma coisa, porém o ranqueamento aqui é em estratos de 1%, tá? O top 1, ele é o 1% melhor. E o DECA 1, ele está entre os 10%, tá? Então, é simplesmente uma estratificação de acordo com a avaliação genética dentro daquele grupo de animais. Tá? Então, aqui, essa ilustração, ela é bem básica também, né? Dentro de uma população, dentro de um rebanho, eu vou ter que selecionar aquilo que fica, né? Aquilo que é o boiada, aquilo que é o refúgio, o descarte, e dentro do rebanho, selecionar os animais que são superiores geneticamente, que vão ser os pais e as mães da geração seguinte, tá? Então, é um fluxo até que simples, né? Conceitualmente, ele é simples, né? Agora, aonde começa, efetivamente, os nossos processos de medição, né? De coleta de dados, para que seja depois, para que as comparações sejam feitas depois, tá? Então, o processo como um todo, ele começa na reprodução, né? Qual touro eu vou usar nas minhas vacas, ou qual sêmen que eu vou comprar para usar nas minhas vacas, tá? Para que o acasalamento seja o mais produtivo possível, né? Dentro daquilo que eu espero, tá? Uma vez feito isso, e mais ou menos 9 meses depois, a gente tem a bezerrada nascendo da estação, certo? É um outro momento muito importante dentro dos programas de forma geral, dentro da Delta Gen, o nascimento dos bezerros. E já é um momento onde eu preciso anotar dados, tá? Eu preciso, obrigatoriamente, identificar esses bezerros, seja por brinco, seja por tatuagem na orelha, marcação a fogo, qualquer que seja a metodologia, mas é muito importante que você identifique o bezerro filho daquela vaca, tá? E também saber de quem que é, né? Se é um touro de repasse ou se é de inseminação artificial, qual touro que é, enfim. Isso depende de dados bem coletados, tá? E no momento do nascimento dos bezerros também é importante para a gente fazer uma primeira mensuração aí, que os programas hoje focam bastante, que é o peso ao nascimento, tá? Então, pesa o bezerrinho, tem balanças simples aí que medem com precisão muito boa o peso ao nascimento dos bezerros, ok? Depois da fase de nascimento, aproximadamente aí com mais ou menos uns 6, 7 meses de vida desses bezerros, é o momento em que a gente faz uma primeira avaliação mais detalhada, chamada de avaliação de desmama, tá? Nesse momento, nós vamos coletar uma série de fenótipos, tá? No curral, e esses dados coletados vão ser enviados para o programa de melhoramento genético, tá bom? Mais adiante, uma segunda etapa aí do processo de desenvolvimento dos animais, que a gente chama de sobreano ou pós-desmame, tanto faz, tá? Com mais ou menos 15 meses, 16 meses de idade, a gente faz uma nova avaliação desses animais, tá?
de novo, é um momento para a gente gerar dados fenotípicos que vão ser informados para o programa de avaliação genética. Beleza? E, por fim, depois, quando eu tenho dados de nascimento, dados de desmama, dados de sobreano, pela avaliação genética, aí não é mais dado fenotípico coletado, aí é avaliação genética, é DEP, tá? Que o Programa de Melhoramento Genético nos informa, nos gera. Com o ranqueamento final, a avaliação final desses animais, alguns deles vão ser candidatos aí a receberem o SEI, que a gente vai falar logo em breve o que é. Tá joia? Dúvidas até aqui? Tranquilo por enquanto. Tudo ok. Beleza, não travou, vamos para frente. Leandro, uma Diga, pergunta só para sedimentar mesmo. Então, os processos iniciais para que se implemente o SAPE no rebanho é o mesmo processo do PO, né? A questão da escrituração zootécnica, todo aquele cuidado inicial. Exatamente. O cuidado é o mesmo, assim, do ponto de vista de coleta de dados. Eu saber muito bem quem é aquela vaca mãe, né? Quem é o touro que foi inseminado, ou o touro de repasse, enfim. Preciso ter uma escrituração zootécnica muito bem feita, tá? Isso mesmo. Obrigada. Beleza? Respondido? É isso? Imagina. Então, vamos lá. Então, agora eu queria detalhar um pouco mais com vocês o que é feito especificamente na etapa de avaliação de desmama, tá? Então, o que a gente coleta? O peso dos animais, é importante pesá-los, tá? E, além do peso, nós vamos fazer uma avaliação que a gente chama de CPMU, tá? A descrição está aqui do lado das letras, como vocês estão vendo, né? Conformação, precocidade, musculatura e umbigo. Então, nós vamos atribuir notas a essas características individualmente para todos os bezerros que estão naquele grupo, tá? Então, a avaliação de desmama é composta por esses itens, o peso e o CPMU, tá? Uma coisa que é muito importante, talvez aqui seja um dos slides mais importantes que a gente vai falar hoje à noite, né? O ideal, né, é que as avaliações sejam feitas por um avaliador certificado, mais de um, né, se possível, mais de um avaliador, tá? Essas avaliações, em geral, elas são subjetivas, né? Às vezes, a gente está lá avaliando, eu acho que aquele animal tem uma determinada nota para a carcaça, a Thalita acha que é uma outra nota e a Isadora acha que é uma outra nota. Então, nós vamos ter que entrar num consenso ali para ver em qual gaveta que o animal se encaixa melhor, tá? Então, assim, não é obrigatório, mas é ideal que a avaliação seja feita por mais de um avaliador técnico, tá? Muito importante, e assim, não é que é muito importante, é obrigatório que os animais estejam em jejum no momento da pesagem, tá? Então, as pesagens feitas, além da balança ter que estar bem aferida, os animais têm que estar em jejum de 12 horas completo, tá? Hídrico e alimentar, tá bom? Por que isso? Para garantir que o dado que eu gero para o programa de melhoramento seja peso de carcaça. Eu não quero pesar com conteúdo ruminal, entérico, de bexiga, eu não quero pesar nada disso. Eu quero garantir que eu estou pesando ali carcaça de bezerro, tá bom? E esse outro conceito, que é o mais importante deles, são os grupos de manejo, tá? É muito importante que os animais que eu esteja avaliando naquele lote façam parte do mesmo grupo de manejo. O que quer dizer isso? Quer dizer que os animais que eu estou avaliando receberam, desde o dia que eles nasceram até o dia dessa avaliação de desmama, eles receberam as mesmas oportunidades ambientais. Tá? Então, se tem, por exemplo, 100 animais naquele lote de bezerros, eu tenho que garantir que os 100 passaram pelos mesmos pastos, beberam a mesma água, se foi dado sal mineral, todos eles tiveram acesso ao mesmo sal mineral. Se tomaram vermífugo, todo mundo tem que ter tomado o mesmo vermífugo, tá? Então, o grupo de manejo é uma das coisas mais importantes dentro do processo de avaliação, porque garante a eliminação máxima, né, o máximo possível dos fatores ambientais que fazem parte aí
de um fenótipo, né? A gente sabe que o fenótipo dos animais é resultado de uma interação também com o ambiente. Então, a gente tem que tentar excluir o máximo possível os fatores ambientais para que a nossa avaliação seja o mais fidedigna possível. Beleza, por aí? Travou? Entenderam? Tá tranquilo, Leandro. Então, tá jóia. Esse conceito é bem importante, eu queria que ficasse claro aí para vocês. O restante é de praxe, né? Equipe, material, segurança de curral, enfim. Bom, vamos lá. O que a gente faz, então? Partindo do princípio... Leandro, Pois não, pode falar. só uma dúvida. Esse avaliador, ele é um técnico tipo zootecnista, ele é formado ou ele pode ser qualquer pessoa? Boa pergunta. Na Delta Gen, o avaliador, ele pode ser uma pessoa que não tem formação técnica, tá? Ele pode ser uma pessoa experiente, às vezes um funcionário da fazenda, um gerente, um capataz. Não é preciso que essa pessoa tenha qualquer formação acadêmica, não precisa, tá? Basta que a pessoa tenha experiência e se atente aos conceitos que o programa exige, tá? Para isso, a Delta Gen tem curso de reciclagem, a cada 2 anos a pessoa tem que ir lá, fazer um novo curso, fazer prova e tudo mais, tá? Alguns outros programas já exigem uma capacitação diferente, tem programas que tem um próprio corpo técnico que faz essas avaliações, enfim. Na Delta Gen é assim que funciona, tá? O avaliador ele tem que ser certificado, mas ele pode ser qualquer pessoa, tá bom? Obrigada. Beleza. Vamos lá, então, partindo do princípio de que esses animais, né, vamos supor aqui, estamos avaliando 100 bezerros machos naquele dia. Partindo do princípio de que todos são do grupo de manejo, do mesmo grupo, tá? Como que a gente faz para atribuir aí as características de conformação, tá? São scores de 1 a 5, tá? Sendo que o animal que recebe a nota 1 é o pior para essa característica e o 5 é o melhor, tá? E o 3 seria o intermediário, tá? Então, o que a gente faz, basicamente? A gente imagina como se esse indivíduo não tivesse do pescoço para frente e não tivesse as patas, tá? Eu vou considerar somente essa distância, que seria o comprimento do animal, e o que a gente chama de profundidade de costelas, tá? Então, esse caixote aí é o único lugar onde o animal pode depositar músculo e gordura, tá? O restante é desenvolvimento ósseo, barbela, racial, não tem muita importância do ponto de vista frigorífico, né? Lembrando que nós estamos avaliando animais e procurando obter animais eficientes para um ciclo de produção curto, tá bom? Então, os animais que tiverem maior comprimento de carcaça, maior profundidade de costela, dentro daquele grupo de manejo, vão receber as melhores notas, tá bom? O conceito da precocidade, a gente também, né, eu sempre toco, fica até chato, mas sempre para não esquecer de que eu estou dentro de um grupo de manejo, tá bom? A precocidade, ela vai ser avaliada principalmente vendo o depósito de gordura no corpo dos animais, tá? Quando eu falo em precocidade, isso não me remete à precocidade sexual, ou quão mais cedo aquela fêmea vai emprenhar, eu estou falando de precocidade de terminação de uma carcaça, tá? Então, é depósito de gordura no corpo desse animal. Então, basicamente, a gente olha base cauda, paleta, virilha. Aqui deu uma desconfigurada na minha imagem, as setas não estão bem nos lugares onde deveriam estar, mas a gente olha na virilha do animal, na base da cauda e na paleta, tá? São os principais lugares onde os animais depositam gordura já desde cedo, tá bom? A mesma coisa, então, o animal 1 é aquele mais tardio, né? É o pior para essa característica de precocidade, e o animal 5 seria o melhor para a característica dentro do lote, ok? Beleza ou travou, pessoal? Beleza. Tá jóia. E a musculatura, né, a terceira característica importante aí para a distribuição do peso, também classificado em notas de 1 a 5, tá?
da mesma forma, e a gente presta atenção nos principais grupamentos musculares dos animais, né? Tanto na parte dianteira, um animal que tem desenvolvimento de paleta, de músculos do dianteiro, e também volume e comprimento da musculatura de posterior, né? A musculatura nobre, que a gente chama. Tá? Então, os animais que tiverem maior desenvolvimento muscular também vão receber os scores maiores, né? 4 e 5, e os animais mais fracos para essa característica, ou menos musculosos, vão receber aí as piores notas, 1 e 2, tá bom? Uma coisa que é importante a gente lembrar aqui, dentro dos grupos de manejo, é que é preciso ter uma distribuição normal dentro dessas avaliações. Eu não posso simplesmente chegar ali e falar assim, eu vou dar 70% dos animais aqui que eu estou avaliando, eu vou dar nota 4, dar nota 5, eles são num rebanho bom, então eu vou dar tudo de nota boa. Isso não pode acontecer, tá? A distribuição ela tem que ser muito próxima de uma curva normal, ou seja, a maior parte dos animais vão estar ali no meio, né? Eu vou ter uma concentração muito grande de animais notas 3, 4 e 2, e uma porcentagem muito menor de animais 5 e animais 1, tá bom? E, por último, na avaliação da desmama, o último quesito, né, a última característica avaliada, tanto para machos como para fêmeas, vale ressaltar isso também, né, a avaliação é feita tanto para grupos de machos como de fêmeas, é a característica de umbigo nas fêmeas ou o prepúcio nos machos, tá? Aqui a gente também atribui notas de 1 a 5, porém, aqui inverte, tá? A nota 1 é o umbigo mais curto, tá? Mais próximo ali do abdômen, bem coladinho, parecido com o umbigo de europeu, tá? E a nota 5 é aquele umbigo penduloso, mais próximo do chão, tá? O que não é muito adequado, tá? Alguém quer falar aí, dizer por que não é tão bom ter um umbigo 5? Pode dar umbigueira, que é a bala no post-it. Isso, beleza. Eu não estou vendo o nome aqui porque está compartilhado, mas é exatamente Amanda. isso. Isso, Amanda, obrigado, viu? Exatamente. Se a gente está pensando em seleção genética, em características que devem ser melhoradas a cada geração, pensando também que no final do processo eu vou ter indivíduos geneticamente superiores e que podem ir para a reprodução, serem touros de monta, enfim, é interessante que eu tenha um umbigo corrigido justamente para evitar um problema desse, né, como a probostite, um animal que vai cobrir a cama. Então, beleza, muito bem respondido. Tá joia? Então, é isso, assim, basicamente a avaliação da desmama, ela é feita baseada nesses critérios, tá? Aqui algumas fotos só para ilustrar, por exemplo, né, aqui 2 avaliadores, a gente está vendo, comparando os animais, foram pesados, né, eles vão saindo um a um. O ideal é que a gente, antes de começar a avaliação individual deles, é que você passe o lote inteiro, para você ver o lote como um todo, tá? Dessa forma, você consegue já, com alguma experiência, no seu lote inteiro, verificar quais animais que se destacam mais para determinada característica. Às vezes eu tenho um animal muito grande para uma certa, por exemplo, carcaça, o animal é grande, mas ele pode ter pouca gordura, então eu já vou meio que diferenciando isso no lote como um todo. Quando esses animais passam um a um, aí sim eu vou atribuindo as notas individuais para eles, tá? Mas é importante que se faça, a gente chama de baliza de lote, tá? É importante que se faça essa baliza antes de começar a avaliação propriamente dita. Depois eles voltam lá para trás do curral, né, na seringa, passam um a um no tronco, são pesados e saem para avaliação individual, tá? Vocês podem ver nessa foto, vocês estão conseguindo ver bem essa foto aí? Estamos, uhum. Olha que interessante essa foto, são todos animais do mesmo grupo de manejo, tá? Então eles têm idades muito próximas, às vezes tem diferença aí de dias de nascimento, ou no máximo 1 mês de diferença de nascimento, e são animais que tiveram as mesmas oportunidades, quer dizer, comeram do mesmo pasto, beberam da mesma água. Olha só como que tem diferença grande, né, dessas características que a gente falou agora entre os animais, né. Esse animal que está mais próximo aqui do avaliador, o da direita, é o melhor deles aí, né, um animal que tem uma estrutura boa, tem volume de musculatura. Olha a diferença dele para o último lá, o mais à esquerda. Olha a diferença de musculatura desses animais.
como que o desenvolvimento, principalmente de posterior, nesse animal da esquerda é muito fraco, muito pobre, e o animal da direita, né, o mais próximo do avaliador, é bem mais desenvolvido, né, para isso. Então, dá para ver claramente aí a diferença, tá? Bom, vamos lá. Dúvidas até aqui? Não, né? Ô, Leandro, quando vocês estão em dois avaliadores, por exemplo, um avalia como 3, outro como 4, alguma característica, vocês fazem uma média? Como que vocês desempatam isso? Aí um tem que convencer o outro de que tá certo, às vezes dá uma briga louca. Não, brincadeira, assim, mas o ideal é que entre num consenso, né? Às vezes, por exemplo, eu acho que um animal está mais assim, um pouquinho acima da média do lote, eu acho que ele é 4, e você acha que ele está mais na média, que ele é 3. Bom, vamos discutir um pouquinho mais e entrar num consenso ali para que a nota, né, a nota seja mais... O que é um grande erro dentro da avaliação, por exemplo, você acha que é 3 e eu acho que é 5, tá? Aí a nossa dispersão é muito grande. Então, assim, se a gente errar ali por né, eu estou falando errar, mas não é errar, né? A gente divergir ali em um ponto só, não é um grande problema, né? O problema maior quando a divergência é grande. Eu acho que o animal que está abaixo da média é uma nota 2. Não, eu acho que é uma nota 4. Quer dizer, a diferença já passa a ser gritante, né? E temos que, talvez, voltar no lote, comparar com o lote de novo, aí precisa ter uma estratégia para decidir da melhor forma o que é. Tá bom? Entendi. Obrigada. Beleza. Bom, feita então essa avaliação de desmama, lembrando que todas as fazendas da Delta Gen estão fazendo isso na mesma época do ano, está todo mundo fazendo isso no Brasil inteiro, nos seus rebanhos, e todo mundo, quando acabar, vai mandar os dados para o programa, tá? Então, vai ter dado de desmama chegando lá do Pantanal, de São Paulo, da Bahia, do não sei aonde, todo mundo está mandando, e esses animais vão ser comparados entre si, dentro de uma equação de predição, obviamente, isso vai ser transformado em DEP, tá? Vão fazer os ajustes de idade da vaca, data de nascimento do bezerro, tem uma série de ajustes, se a gente for falar tudo isso agora não vai dar tempo, a gente pode tentar marcar isso mais para frente, tá? E aí vem o programa nos retorna uma lista com avaliação da desmama. Os melhores animais até aqui na desmama são esses. Eles classificam do melhor até o pior, tá? Mas nós temos aí uma segunda avaliação, né, quando esses animais estão um pouco mais velhos, né? Lembra que eu falei por volta dos 15 a 16 meses de idade, tá? O programa exige, então, mais uma avaliação, a gente chama, então, de sobreano ou pós-desmame, ela é uma avaliação um pouco mais detalhada, tá? Mas a gente faz, de novo, a avaliação dentro dos grupos de manejo, com pesagens em jejum mais o CPMU, tá? De novo, no sobreano, e a gente faz umas outras características também, né? Que é o racial, ossatura, pigmentação, altura de garupa, tá? Que é a foto que o sujeito aqui embaixo está fazendo, ele está medindo a altura da garupa do machinho. O perímetro escrotal, que é a foto de cima também, a pessoa ali medindo circunferência escrotal de um garrote. E, por fim, a característica de temperamento, tá joia? Então, assim, eu não vou passar novamente os conceitos do CPM, são os mesmos, tá? Tanto na desmama como no sobreano. Mesma coisa, garantir que os animais estejam no mesmo grupo de manejo, garantir as 12 horas de jejum, fazer a pesagem e avaliar de novo o CPM dentro do grupo, tá? Mas, no sobreano, a gente acaba avaliando outras características que o programa exige hoje também para obtenção de animais mais eficientes, do ponto de vista reprodutivo, e também para a gente manter a caracterização do Nelore, né, que é o caso aqui, o mais próximo do que a BCZ preconiza, tá bom? Então, assim, a racial, a gente avalia em scores também, de 1 a 5. O 1 é o animal que está fora do padrão. Se você olhar um animal 1, você fala assim, esse animal não é Nelore, não é da raça, tá? Ele é cruzado. E o restante são variações da raça, né? Animal mais feio, mais, assim, indesejável, vamos dizer, né? Vai tomando as notas mais baixas. E o animal 5 é aquele animal que a gente chega aí o mais próximo possível da perfeição do que exige
é o manual da BCZ, tá? Então, basicamente, eu também não vou perder muito tempo aqui falando de padrão, depois se alguém quiser conversar sobre isso a gente fala, mas basicamente a gente vai olhar formato de cabeça, formato de comprimento de orelhas, posição, implantação de cupim, barbela, formato da cabeça, né, coisas assim relacionadas basicamente aí com um padrão racial, tá bom? Uma outra característica que vem sendo avaliada com bastante rigor é a ossatura dos animais, né? Aqui eu não chamo de aprumos, né? Não seriam aprumos, mas seria uma característica que está diretamente ligada aos bons aprumos, tanto dos machos como das fêmeas, né? Então, a gente dá as notas de ossatura de 1 a 3, tá? Relacionado principalmente com a espessura mesmo do mocotó do animal, né? Então, o animal, esse eu peguei um extremo aqui mesmo, um animal muito bom para essa característica, tá? Então, é interessante que a gente tenha a ossatura bem desenvolvida, justamente para que esse animal, que é um ganhador de peso, né? A gente está selecionando animais para características frigoríficas, então são ganhadores de peso, para que esse animal, ao ganhar bastante peso, depositar bastante músculo e gordura nessa carcaça, para que ele não tenha nenhum comprometimento da parte locomotora. Tá? Então, por isso que a gente tem avaliado isso hoje. A outra característica do sobreano é a pigmentação. Tá? Essa característica, ela não deprecia nenhum animal. Tá? Não é porque o animal é pigmentação 1, 2 ou 3 que ele tem algum problema. É simplesmente para especificar se o animal é pigmentação 1, que é a pigmentação mais tradicional do Nelore, né? Ou seja, o animal de pelo branco e pele preta, tá? O baio, né, que a gente chama. Um animal de pigmentação 2, aquele que começa a ter algumas áreas sombreadas no corpo, um animal cupim, canela, borda de orelha, principalmente, já são mais esfumaçados. E o animal de pigmentação 3, não tem dúvida, a hora que ele entra, todo mundo sabe que ele é 3, né? É um animal escuro, tá joia? A altura de garupa, a gente falou, né? Uma característica que continua sendo medida, ela não gera grandes informações, assim, do ponto de vista de seleção, para excluir ou não um animal, mas é informativo, né? Para a gente saber mais ou menos a estatura média daquele rebanho. Então, a gente avalia isso ao sobreano, tá? A régua também, tem algumas réguas que são feitas, são bem simples, né? Régua com cano mesmo, tira a diferença ali do curral e é simples de fazer. Tá? Essa, sim, uma característica bem importante, tem gente até que está fazendo antes do sobreano, está medindo já aos 12 meses, até já estão medindo perímetro escrotal. A gente sabe, né, diversos trabalhos mostram que o perímetro escrotal dos machos, dos touros, tem uma relação na fertilidade e na precocidade, tanto dos machos filhos como das fêmeas filhas desses touros, né? Então, a gente tem diversos trabalhos que mostram essa correlação positiva. Então, é uma característica importante que continua sendo mensurada nos programas de melhoramento como um todo, tá? A característica também, assim como pigmentação, né, a presença ou ausência de chifres, né, o animal aspado, ou padrão, ou mocho, também é informado, mas também não tem nenhuma importância, acho que são todos mitos, né, tem algumas coisas que falam assim, o animal mocho ganha mais peso, não tem nenhum trabalho que eu tenha visto até hoje que mostre alguma comprovação disso, é simplesmente para a gente informar se o animal é padrão ou se é mocho, tá? E, por fim, no sobreano, uma das características que eu acho que são das mais importantes aí, né, que é a questão do temperamento dos animais, tá? O grau de docilidade. Infelizmente, essa característica hoje ela não é obrigatória, tá? Então, a fazenda que avaliar vai ter um retorno de informação sobre aquela característica, mas ela não é obrigatória, avalia quem quer, tá? Nos locais onde a gente trabalha, a gente sempre avalia. Eu avalio também na desmama, eu gosto de avaliar nas duas avaliações, tá? Então, o temperamento, obviamente, é uma característica importante. Um animal, a gente trabalha aqui com notas 1, 2, 4 e 5, tá? Não existe nota 3 nessa metodologia. Não tem um animal que é mais ou menos bravo. Ou ele é reativo ou ele não é, tá?
Então, aqui um animal visivelmente muito manso, tá? E aqui a gente já, uma nota extrema lá, um animal que faz a turma subir na tábua, né? Ele pega mesmo. Tá bom? E a importância disso, né? Por que que a gente avalia isso? Obviamente que é importante para a gente ter segurança para trabalhar. Olha a tranquilidade do sujeito ali trabalhando no computador, um monte de animal em volta dele, sem qualquer risco, né? Mas também a importância econômica, né? A gente também tem trabalhos que mostram que os animais mais dóceis, né? São mais ganhadores de peso, uma fêmea que é mais tranquila, em geral, emprenha mais cedo. Então, são importâncias de temperamento relacionadas também aos índices produtivos e reprodutivos desses animais. Beleza? E é legal também tirar umas fotos dessas de vez em quando, né? Vocês estão vendo aí, né? Tá tudo certo. Estão vendo? Sim. Tudo tranquilo, Leandro. Beleza. Então, tá bom. E assim, para a gente, mais uma vez, né, ao terminar essa avaliação de sobreano, mais uma vez, um novo relatório é gerado para o programa, tá? Todas as fazendas estão fazendo isso ao mesmo tempo. O programa nos retorna, então, com uma avaliação final, tá? A avaliação da desmama mais a avaliação de sobreano nos gera uma informação depois, o programa nos gera uma informação de índice genético final de avaliação desses animais, ranqueando para nós quem são os melhores e quem são os piores, tá? Mas qual que é a finalidade, então, do CPM? Por que gastar esse tempo todo fazendo grupo de manejo, separando no curral macho de fêmea, tendo que avaliar esses grupos dessa forma? Essas duas novilhas, elas têm exatamente o mesmo peso em jejum na balança, tá? Essas têm mesmo, porque essa foto é minha, que eu tirei. Então, eu garanto para vocês que elas têm exatamente o mesmo peso na balança. Mas o peso na balança, ele não reflete o que realmente esse animal é do ponto de vista produtivo, né? Então, se eu falar que elas têm 280 quilos, eu vou falar, dois animais de 280 quilos, eles são iguais, né? São muito parecidos. E quando a gente analisa o biotipo desses animais, é que a gente percebe a diferença, que a balança, ela pode nos enganar, né? Então, qual dos dois animais vocês acham, do ponto de vista produtivo, de eficiência no ciclo de produção pecuária, de ciclo curto, qual animal é mais eficiente? O animal da frente, ou seja, o da esquerda, ou o animal da direita? Para mim, o da esquerda. Isso aí, né? A gente consegue ver que é um animal que até o comprimento de carcaça delas é até parecido, mas o volume de musculatura e a quantidade de gordura, relação perna-costela, né? Da novilha da esquerda, como você bem disse, é bem mais agradável, né? Bem mais o que a gente busca, tá? Então, apesar dos pesos serem semelhantes, ou nesse caso que são iguais, o biotipo, a distribuição desse peso na carcaça é totalmente diferente. Então, o conceito do CPM é esse, distribuir o peso na carcaça, em características de interesse econômico, no caso aqui, conformação, precocidade e músculo. Ficou claro? Essa aqui é uma outra foto, essa foto não é minha, mas é uma foto clássica aí, muitas pessoas têm, que mostra justamente isso também, né? Aqui dentro de um confinamento, animais de mesma idade, de pesos muito provavelmente semelhantes, e que têm biotipos completamente diferentes. Olha a diferença de musculatura dessa novilha da direita, né? A mochinha ali, sem chifres. Ela tem um peito fechado, não tem nada de músculo, né? Ela é mais alta, mais tardia, né? Sem gordura. E a de chifrinho aqui da esquerda é um animal muito mais precoce, né? Então, sem dúvida nenhuma, a gente busca animais desse biotipo hoje em dia dentro do programa. Tá? Leandro, pois não? Quando você vê esses animais de perto, agora você mandou uma foto de trás, né? Mas o score de condição corporal deles também muda muito? Quando você vê deposição de gordura de cauda, as vértebras transversas, isso aí você também vê diferença?
Pois é, a gente consegue ver nessas regiões do corpo que você falou, né, a região de vértebra caudal, próximo ali do osso sacro, é uma região fácil de você ver acúmulo de gordura. Então, quando o animal tem essa escassez, logo de novinho, assim, você já percebe, né, que o animal não depositou gordura. E dentro do grupo de avaliação dele, você já vai ver, né, aquele animal mais descarnado e sem gordura. Então, ela vai ter que ser penalizada, aquele animal tem que ser penalizado de alguma forma, tá? Então, é fácil. Nessa imagem, a gente consegue ver bem, né, essa diferença de gordura, tá? Mas, assim, nessa questão, só fazendo mais um parênteses nessa pergunta que você fez, né, em relação ao score de condição corporal, eu tenho que lembrar sempre do grupo de manejo. Então, assim, eu não posso nunca comparar dois animais, juntar lá no dia e comparar eles se eles vieram de lugares diferentes. Vamos supor que essa novilha mais da direita, que é mais alta, ela estava num pasto rapado, que tinha pegado fogo, não tinha sal mineral, a coitada passou fome. E essa outra aqui da esquerda, a gordinha, estava num pasto de mombaça alta, adubado, lambendo sal mineral com 20 de fósforo, 40 de fósforo. Aí, assim, fica injusta a comparação, né? Eu não posso desmerecer um animal porque ele teve uma condição ambiental que não favoreceu, né? Agora, quando eu junto esses animais e garanto, no momento da avaliação, que eles passaram pelas mesmas condições de ambiente, aí eu posso com certeza falar, olha, esse animal ele não é eficiente para o meu sistema de produção, tá? Então, assim, teoricamente, elas deveriam ter scores corporais parecidos, né? Aqui, no caso, não, são animais do mesmo grupo de manejo, são animais de mesma idade, então, uma é pior que a outra, né? Geneticamente, uma é pior que a outra. Entendi. Muito importante isso, né, de estar no mesmo ambiente. Exatamente. Beleza? A última foto aqui desse assunto, só para encerrar, né, também animais com desenvolvimento muscular bem diferente, né, o mais baixinho aí, pode ver a distância dos membros dele, é muito mais aberto, né, ele tem muito mais deposição de músculo do que o animal da direita, tá? Então, é isso, assim, só para a gente conceituar. Beleza, então, assim, se os animais passaram por desmama, passaram por sobreano, os melhores animais, então, dentro desse ranqueamento, eles vão receber o SAPE? Será que eles vão receber o SAPE? Eu não falei o que é o SAPE, né? Acho que eu pulei essa parte no momento dos cortes. Vamos, antes de vir nesse slide, vamos voltar um pouquinho e falar o que é o SAPE, tá? Eu não vou voltar os slides para não, de repente, trava aí, vai ser pior. Então, o que é o SAPE, né? A sigla CEIP. Significa Certificado Especial de Identificação e Produção, tá? É uma sigla, SAPE, Certificado Especial de Identificação e Produção. O que é isso? O SAPE, ele é um documento, ele é um registro conferido a alguns animais, tá? E esse selo, esse documento, ele é autorizado, otorgado pelo MAPA, pelo Ministério da Agricultura, tá? Assim como o registro de PO, tá? E qual que é a diferença básica? O que um animal precisa para ter o registro do SAPE? Além de ele ter a sua paternidade conhecida, vocês lembram que eu falei que a reprodução é um processo importante. Eu tenho que saber quais são os touros que foram usados, né? As vacas, mães daqueles animais. Então, eu tenho que ter a paternidade desses animais conhecidos, mas o principal critério do animal para que ele tenha SAPE é que ele tenha passado por um processo de avaliação genética. Ele tem que ter sido medido ao longo da sua vida e comparado em uma base de dados. Tá? Quando ele é medido e comparado, se ele for superior dentro daquela base de dados, ele pode ganhar o SAPE, ele vai ser um candidato a receber esse documento. Tá? Diferentemente do registro do PO. Tá? Para um animal ser PO, ele tem que ter os seus pais conhecidos e registrados pela associação, e eles têm que ter o padrão racial exigido por aquela associação, tá? Não necessariamente eles têm que ter uma avaliação genética, uma comparação dentro de uma base de dados para ter o registro de PO, tá bom? Eu não estou falando que um é melhor que o outro, não é isso, eu estou só conceituando o que um animal precisa ter para ter cada registro, beleza? E o Ministério da Agricultura, entenderam ou cortou aí, tá tudo certo?
Entendemos, sim. Certo, Leandro. Beleza. E assim, o Ministério da Agricultura, o MAPA, ele tem uma portaria que fiscaliza o SEIP, tá? E o MAPA, isso tá lá no registro, nessa portaria do Ministério. O Ministério hoje não autoriza para nenhum programa de melhoramento genético mais de 30% de emissão de SEIP para uma população, tá? Então, a DeltaGen hoje, talvez seja o programa que mais possa emitir SEIP dentro de todos aí, ela não emite 30%, o MAPA não autoriza ainda 30% para a DeltaGen, deve estar em 29% e alguma coisa, tá? Mas não existe nenhum programa que emita mais de 30% de SEIP para os seus animais superiores em cada safra, tá? Então, quer dizer que se você avaliar, vamos supor que a DeltaGen tenha 100 animais, tá? Estou jogando só para um número baixo, só para... Se tiver 100 animais dentro dessa avaliação, só 30 vão poder receber SEIP. O restante é animal que vai ser vendido, animal de corte, tá? Não vão receber o selo de superioridade genética. Tá joia? E aqui, a gente já partindo já mais para o final, né? Partindo, então, do princípio de que esse animal passou por uma avaliação de desmama, passou por um sobreano, ninguém tem dúvida de olhar que é um animal que chama atenção, né? Será que ele pode ganhar o SEIP já? Cara, ele é superior geneticamente. O programa mostrou que geneticamente ele é superior. Ele se destacou entre os 30% melhores daquela base, daquele ano. Por que ele não pode receber ainda? Porque eles passam por uma revisão final. Tá? Todos os animais que são candidatos a receberem o SEIP, eles vão passar ainda por uma revisão final fenotípica. Tá? Nós vamos ver defeitos. E se eu aproximar essa foto, é o mesmo animal, vocês veem que ele tem um defeito na barbela. Tá? Ele é um animal muito pigmentado, vocês podem ver aí que ele tem até um pescoço bem preto, pupim bem preto, mas ele tem um defeito aqui na barbela. Essas manchas meio rosadas aqui são consideradas placas de despigmentação. Tá? É um defeito transmissível, isso passa para a geração seguinte, e a gente procura eliminar animais desse tipo. Então, ele pode ser o mais eficiente possível, ele pode ter o melhor índice da safra, mas se ele tiver algum defeito funcional, alguma coisa que descredencie esse animal, ele não vai receber o selo, ele vai sair fora do selo, ok? Não sei se vocês conseguem ver por essa foto, uma zebra novinha ainda, ela é toda pigmentada, né? Vocês conseguem ver isso? Sim. Beleza. Outros defeitos aqui que também descredenciam os animais, às vezes tem um bom índice, mas isso aqui, ó, problema grave de aprumo, tá? A gente avalia também esse tipo de coisa. Então, o animal pode ter índice genético, mas tem defeito físico que tira ele do SEIP. Outro defeito, eu coloquei um aqui embaixo bem exagerado, para vocês verem o que eu estou falando, mas lógico que não vai chegar num ponto desse, né? Mas um animal aqui de cima, um garrote jovem, que também foi eliminado por um problema de lombo. Pode ver que a linha de dorso dele é mais fraca. É um animal que provavelmente, quando ele ficar mais velho, vai acentuar esse problema dele. Então, a gente já elimina também. Tá? E aqui são defeitos. Defeito de chanfro, afundamento de vaso. Pois não. Tem uma pergunta aqui no chat da Amanda. Ela perguntou se esses 30% está incluso macho e fêmea. Vale para os dois. Não é individual, isso, né? Não. Vale para o rebanho como um todo, tá? Vale para macho e para fêmea. Tá? Então, vamos supor, se eu tiver lá 100 machos dentro da DeltaGen, só 30 vão poder receber o SEIP. Se eu tiver 100 fêmeas, só 30 no... Tá? Não sei se ficou claro isso, senão vai para onde falando. Deu uma pequena... Para mim, aqui deu uma pequena travadinha, Leandro. Travou? Travou?
Mas agora tá dando para ouvir bem, se você puder repetir. Tá? Então, só respondendo de novo então, a pergunta, tá? Os 30% é para o rebanho como um todo. Então, você tem 100 fêmeas avaliadas, só 30 novilhinhas é que vão poder receber o seio. Tá? De 100 machos avaliados, só 30 vão poder receber o seio. Umas fazendas, proporcionalmente, entre o programa, emitem mais seio do que outras. Então, a fazenda A, por exemplo, ela pode emitir, 56% dos seus animais avaliados receberam seio, enquanto que a fazenda B, ela pode ter menos tempo de programa, ou de repente não ter uma consistência genética tão grande ainda no rebanho, ela pode emitir sempre em 10% dos seus animais, tá? Mas no todo, aquele rebanho de alta gene avaliado, naquela base de dados, nós vamos poder emitir 30% de seio. Certo? Então, só para esclarecer mais um pouquinho isso aí que você falou das fazendas, Leandro, é que esses 30% é do programa, né? Vamos supor, se vocês atendem 5 fazendas, assim, jogando um número mais baixo, assim, se vocês atendem 5 fazendas, 30% não vai ser individual para cada fazenda, né? Vai ser do programa. Pode ter 10 em uma, pode ter menos na outra. É 10 no geral. Exatamente. Né? Exatamente, é isso mesmo, tá? Então tá entendido, o conselho é esse mesmo. Beleza? Tá bom, obrigada, Leandro. Beleza. Mas, Leandro, por exemplo, eu não sei, talvez você tenha falado, eu não consegui escutar, mas as fêmeas tem, por exemplo, 30% de fêmeas e depois 30% de machos, ou é todo junto, fêmeas e machos? Não, é para ambos os sexos, tá? Para ambos os sexos. Eu vou ter 30, por exemplo, de novo, se eu tiver 100 novilhas naquele programa, só 30 delas é que vão, até 30 delas é que vão poder receber, tá? A mesma coisa nos machos, tá? De forma que eu vou ter 30% do rebanho de macho avaliado com SAPE e 30% de um rebanho de fêmea com SAPE, todos os anos. Entendi, obrigada. Tá bom? Então, para finalizar nessa questão aqui, né, e como que esses animais na delta-gene hoje são identificados? Uma vez que eles têm índice genético, têm potencial dentro do programa e não apresentam nenhum defeito grave, eles são SAPE, eles recebem esse documento e eles vão receber uma marca também, uma marca a fogo no corpo, tá? Que é esse triângulo que vocês estão vendo aí, tá? Esse triângulo representa o SAPE da delta-gene. Outros programas têm, cada um tem a sua marca característica própria, tá? Então, se vocês baterem um olho aí no campo, andando, e virem um animal, um macho ou uma fêmea com esse triângulo, ela foi SAPE, ele foi SAPE na safra que foi avaliada, tá? E aqui, pessoal, para a gente ir para o último dos conceitos lá daquele slide inicial, que é o conceito de pressão de seleção, né? A importância de estabelecer esses critérios dentro de uma fazenda de corte, para que eu possa ter indivíduos geneticamente superiores que podem ir para a reprodução, podem ir para até uma central de coleta de sêmen, enfim, mas o conceito é que a gente tira pouquíssimos animais superiores de uma grande quantidade de animais avaliados. Então, o conceito de pressão de seleção a gente exemplifica nesse gráfico, né? Então, essa primeira curva que vocês veem aí de cor meio marrom, meio amarelado, não sei, representa, por exemplo, 100% dos machos que nasceram numa safra da delta-gene, tá? Então, estou usando o gráfico aqui para machos, mas imaginem que para fêmea acontece a mesma coisa. Então, vamos supor que eu tenho 100 bezerros nascidos aqui no delta-gene esse ano. Esses 100 bezerros passaram por avaliação de desmama, tá? E uma parte deles se mostrou superior, 50% deles se mostraram superiores geneticamente por avaliação, por desempenho próprio, tá? Que gera essa segunda curva, meio verde, meio claro, não sei de cor é essa, tá? Então, essa segunda curva já é a primeira pressão de seleção, 50% de animais já foram descartados ali da desmama para o sobreano. E, após a avaliação de sobreano, a gente tem uma nova curva, que é essa vermelha aqui, que são os animais que se destacaram na sua avaliação final.
tá? São os melhores da safra por desempenho próprio, ok? Então, esses animais, eles encontram-se naquela fatia que a gente falou agora. São animais que são candidatos ao SAFE, passam ainda por aquela revisão final, fenotípica e funcional, mais alguma coisa vai ser eliminada aqui, nem todo mundo vai ganhar, mas uma parcela pequena de animais é que vão ganhar aqui o documento do SAFE, tá? E ainda mais, essa última fatiazinha pequena aqui de cor amarela é o suprassumo do negócio todo ano, né? Então, são pouquíssimos animais, realmente muito poucos animais, melhores de índice genético e também de morfologia, de aspectos funcionais, que são animais que passam para o programa de touros jovens, ou o teste de progênio, tá? São animais que são convidados a irem a uma central de coleta de sêmen, tá? Para coletar e difundir essa genética o mais rápido possível para testar esses tourinhos jovens numa maior quantidade o mais rápido possível. Tá? Então, ficou claro esse gráfico aqui para vocês? Ficou sim. Viu? É na pontinha, esses poucos touros que vocês fazem a genotipagem? Como é que funciona? Hoje em dia, o programa ele está exigindo que se faça a genômica, a genotipagem, em todos os animais que ganham SAFE, tá? Então, em tese, está nessa fatia vermelha aqui. Todo animal que ganha SAFE, seja macho ou fêmea, coleta-se uma amostra de pelo da cauda e manda para o laboratório para fazer a genômica, tá? Então, esses animais são genotipados, muitas vezes a avaliação genética deles muda um pouquinho, tá? Porque entra a avaliação genômica junto, tá? E aí todos eles são genotipados. Então, essa fatia amarelinha aqui também, tá? Animal que vai para teste de progênie também tem genômica hoje em dia, ok? Ah, que legal. Uhum, obrigada. Tem gente que faz, mas aí fica a critério de cada rebanho também, né? A gente conhece rebanhos que fazem em todo mundo, por exemplo. Na os bezerros já estão coletando material para genotipar, tá? Do ponto de vista econômico, isso não pode ser uma obrigação ainda, né? Então, a DeltaGen pede para que genotipe pelo menos os animais que ganham SAFE, ok? Entendi. Oi, mais uma pergunta? Perdão, aqui eu não sei o que é essa genômica. Você pode explicar, por favor? Sim. Nós temos, há mais ou menos, talvez uns 10 anos, 8, 10 anos aí, uma ferramenta mais moderna de identificação de animais superiores o mais cedo possível, né? Então, a gente tem, até, talvez eu me estenda um pouquinho, mas vamos lá. A gente tem alguns conceitos, né, para avaliação dos animais, para gerar as DEPs, né, as diferenças esperadas na progênie. Então, a DEP mais antiga que a gente tem, para começar a conhecer se um animal pode ser superior ou não geneticamente, é o que a gente chama de DEP de pedigree, tá? A DEP relacionada ao grau de sangue, à paternidade, né? A genealogia desses animais, tá? Depois, a gente tem uma outra DEP, que a gente falou bastante sobre ela aqui ao longo da apresentação, que é a DEP de desempenho próprio, tá? Essa DEP de desempenho é relacionada a realmente o que aquele animal pode expressar, tá? O que ele conseguiu ganhar de peso, o que ele conseguiu apresentar de conformação, de precocidade, musculatura, tá? Isso a gente chama de DEP interim, a soma delas duas. A DEP de pedigree mais a DEP de desempenho próprio, a gente chama de DEP interim, ou interina, tá? E mais recentemente, através de estudos genômicos, através de estudos do DNA dos animais mesmo, coleta de material biológico, seja bulbo do pelo da cauda, seja uma amostra de sangue ou uma amostra de sêmen, é possível extrair o DNA desses animais e traçar, através de chips de laboratório, o perfil genômico desses indivíduos, né? Quais genes eles expressam, ou eles contêm ou não. Muitas vezes eles não expressam, às vezes eles contêm, mas não expressam, tá? Então, isso a gente chama de DEP, perdão, me fugiu o nome.
genômica, perdão, estamos falando de genômica, tá? Então, a DEP genômica veio como uma ferramenta mais moderna de seleção dos animais. Então, hoje, por exemplo, um animal, para ele se provar, um touro, para ele se provar, ele precisa de pelo menos 5 anos, tá? Até ele ser descoberto dentro da sua avaliação, até ele ter seus filhos nascidos e avaliados, tá? Até que os seus filhos sejam avaliados ao sobreano, esse touro ele vai ter 5 anos de idade já, tá? Para ele ter alguma confiança já naquelas informações de que ele passa para os seus filhos. Com as avaliações genômicas mais modernas, hoje em dia, um tourinho jovem desse, até mesmo sem ter nenhum filho nascido ainda, a gente já consegue ter um grau de acurácia, né, ou confiança, a mesma coisa, a gente já consegue ter um grau de acurácia elevado dos animais, mesmo sem eles serem filhos nascidos ainda, tá? Então, essa é uma das grandes vantagens aí da aplicação da genômica na pecuária hoje em dia. Beleza? Entendido? Quem perguntou? Entendido, sim. Obrigada. Imagina, beleza. Então, aqui é só para vocês verem, quem nunca viu, né? Esse que está na tela, ele é um documento, ele é um SAFE, tá? Certificado Especial de Identificação e Produção, reconhecido pelo mapa, na portaria, número tal aqui, tá? O que o SAFE tem? Ele tem o número do animal, que é o dono desse registro, no caso é um animal aqui, o 099, né? Ele até se chama, colocar o nome de veraneio nele, tá? Muitas vezes o animal nem tem nome. Eu conheço a paternidade, ele era filho de um touro chamado Especial, numa vaca que é a 541 da safra de 2010, dessa fazenda Tati. Beleza, tem aqui uma genealogia, eu conheço os pais dele, tem o criador e tudo mais, mas o mais importante para mim não é saber se ele é filho do fulano ou do ciclano. Não me interessa o que ele mostrou ser, né? Como foi a avaliação genética, que é esse quadrado, esse retângulo, perdão, que está à nossa esquerda. Tá? Os índices dele é que conferiram a possibilidade desse animal ter esse documento. Tá? Então, ele foi um animal que teve um índice final dentro do programa com 30 pontos, tá? Esse, entre parênteses, 1 aqui, significa DECA, que a gente comentou lá no começo. Tá? Então, significa que era um animal ranqueado em DECA 1 no programa. Ele estava entre os 10% melhores animais da safra de 2013. Ele é o 0,99 da safra 13 Tati aqui, tá? Então, assim, é o que mais importa aqui para nós é a avaliação genética. Então, tudo que a gente avalia, o que a gente faz, aparece aqui, ó, conformação na desmama, precocidade na desmama, musculatura na desmama. Aí eu tenho aqui as informações de velocidade de ganho de peso, perímetro escrotal ajustado para a idade, tem uma série de outras características que o programa nos gera, peso ao nascimento, ó, não sei se vocês estão vendo aqui nas DEPs complementares, tá? Então, já começamos a gerar informação para esse 0,99 desde o dia que ele nasceu, tá? Então, isso é o mais importante aqui para nós, é um animal que tem um certificado de superioridade genética. Se eu comprar esse animal, ou se eu comprar sêmen desse animal em uma central, eu tenho uma garantia de que esse animal é superior geneticamente, ok? Tudo certo aí, pessoal? Não está cortando? Tudo certo. Tudo certo. Beleza. Aqui a gente até, vou passar aqui um pouco mais rápido, porque a gente já comentou, né, sobre o programa dos touros jovens naquele gráfico, né? Então, assim, o programa de touros jovens, que acontece na DeltaGen e em outros programas também, ele promove e dissemina um progresso genético, ou seja, a gente consegue conhecer o potencial produtivo desses tourinhos que se mostraram superiores, disseminando a genética deles através de sêmen, né? Então, eu consigo testá-los numa quantidade muito grande. Se eu testar em uma fazenda só, vai nascer um X de bezerro. Se eu pegar o sêmen dele e distribuir para um monte de fazenda no Brasil inteiro, eu vou ter muito mais bezerro. Esse touro nascido em um ano, eu consigo aumentar a acurácia, a certeza de que realmente ele é bom geneticamente, de que ele transmite aquelas características que eu quero, ou não. De repente, esse touro também, ele se mostrou ser bom, mas ele não dissemina tanto aquele material genético, né? Então, ele fornece informações dos filhos, né, da progênie, para identificar de forma mais rápida os touros superiores, beleza? E aqui, para a gente finalizar mesmo o conceito de pressão de seleção, para vocês verem um histórico, desde 2015 na DeltaGen,
o que é a pressão de seleção para escolher touro de central, tá? Todo ano a gente tem alguns animais que vão para a central, né, para participar desse teste de progênio, programa de touro jovem. Olha só, em 2015, eu estava dando exemplo sempre de 100 machos, né, no gráfico lá, só para facilitar a nossa conta, mas se a gente jogar em números reais, em 2015 o programa avaliou 23 mil, mais ou menos, machos, bezerros machos, tá? Sendo que somente 26 foram escolhidos para teste oficial de progênio. Então, se a gente pensar nisso, fazendo uma conta boba aí de padaria, dá menos do que 0,1% dos animais que são escolhidos para esse teste oficial, tá? Mostrando que a pressão de seleção é muito grande, muito intensa para isso. Os animais realmente têm que ter sido os melhores da safra, né, por avaliação, por mérito próprio, e também não ter tido nenhum defeito, enfim, serem os melhores mesmo para todas as características, tá? E aí a gente vai evoluindo, né, 2016, 2017, 2018 e tal. 2020 nós tivemos um problema sério, por uma questão de logística aí, as pessoas não estavam podendo viajar por conta da pandemia, foram escolhidos só 11 animais para esse teste, mas foi um ano atípico, tá? E esse ano a coisa já quase que voltou ao normal de novo, alguns problemas ainda por conta da pandemia, mas esse ano acabou de sair, esse número aqui é fresquinho, acabou de sair, nós estamos testando esse ano dentro da Delta Gen 28 touros da safra de 2019, touros que têm 2 anos aí de idade, 24 meses mais ou menos de idade, ok? Pessoal, dúvida? Ok. Beleza, nenhuma dúvida? Então, Tudo aqui, tranquilo, Leandro. então tá bom. Aqui, só para ilustrar para vocês, alguns touros que passaram por teste oficial de progênio, tá? Aqui, a gente já falou um pouco, então, até mais do que eu esperava sobre genômico, tá bom? Eu não vou voltar para a gente não gastar mais tempo. Então, os touros escolhidos para teste de progênio são os melhores por índice, tem as DEPs mais equilibradas para todas as características, e que foram aprovados numa revisão rigorosa de fenótipos, né, e de características funcionais também, além de terem a genômica obrigatoriamente, tá? Obrigatoriamente eles têm que ter genômica, ok? Aqui esse é aquele touro do documento, aquele veraneio que vocês viram ali, tá? Eu tenho fotos dele desde que ele era, aqui na esquerda superior, desde que ele era garrote, ao sobreano. Depois, no dia que ele passou pela revisão de SEIP, e depois ele foi candidato a touro de central, foi um candidato a TJ, estava naquela pressão de seleção bem grande que a gente comentou, e ele foi aprovado, né? Ele passou nessa revisão, foi para a central, coletou, distribuiu o sêmen, enfim, aqui uma foto dele mais velho, tá bom? Eu fico devendo alguns vídeos para vocês. Na apresentação a gente, infelizmente, não consegue. Já tentei, mas não consigo passar vídeos. Depois a gente pode tentar uma próxima oportunidade. E aqui, algumas fazendas, né, que a gente tem atuado, uma turma aí de equipe, sempre turma boa, trabalhando juntos, tá? E eu queria só encerrar, deixa eu ver se vai passar aqui, geralmente esse gráfico trava. Bom, o que eu queria mostrar aqui para vocês? Vamos ver se carrega aqui. Se vale a pena todo esse gasto, né? Obviamente envolve um custo financeiro, né? Existe um custo para participar desse programa e tudo mais, mas vale a pena investir não só dinheiro, mas investir tempo em fazer todo esse processo que é trabalhoso, né? Envolve muita coisa, muita gente e tudo mais. Então, vale a pena a gente gastar tudo isso para medir esses animais? Vocês estão vendo o meu gráfico? Dá só um ok aí, antes de eu começar a falar. Estamos vendo. Uhum. Ok. Tá. Esse gráfico, ele foi cedido aqui para nós pelo Gensis, essa logotipo que está em cima. O Gensis é a equipe de consultores técnicos que fazem as avaliações genéticas para o programa da Delta Gen, tá? Eles ficam lá no Rio Grande do Sul, é uma empresa, tá? De consultores. Eles é que geram as informações genéticas para nós a partir dos dados coletados no campo. Eles geraram esse gráfico, disponibilizaram aqui para nós. Esse gráfico, ele mostra uma relação do índice desmama das vacas,
tá? O índice de desmama das vacas de uma fazenda, aliás, da delta-gênia. E cada pontinho azul aí nesse gráfico é uma daquelas 78 mil vacas da delta-gênia que a gente falou lá no primeiro slide, tá? Eles pegaram 78 mil vacas e jogaram aí nesse gráfico, tá? De acordo com o índice de desmama delas, tá? Correlacionando o índice de desmama com o peso dos produtos, ou seja, do peso dos bezerros dessas vacas, tá? Ao desmame. Entendido? Então, notem que a dispersão entre a pior vaca do programa, ela vai estar aqui mais ou menos no menos 35. Vocês conseguem ver aí? Tá certo? Mais ou menos menos 35? Sim. Sim, tá dando para ver. Enquanto que a vaca com o maior índice dentro do programa da delta-gênia, ela tem mais ou menos aqui mais 35, né? Algo em torno disso. Então, a gente tem uma dispersão aqui de menos 35 até mais 35, nós temos uma dispersão de 70 pontos de índice, tá certo? Então, o que o GenSys fez para nós estatisticamente? Eles calcularam que cada ponto de índice desmama dessas vacas representa um incremento de pouco mais de 1 quilo, 1,14 quilos no peso de desmame do seu bezerro. Entendido? De forma que, se eu tenho uma dispersão aqui da pior vaca até a melhor vaca de 70 pontos, e se eu multiplicar 70 pontos de índice por 1,14 quilos, né, que é o que cada ponto de índice representa, eu tenho aqui quase 80 quilos, tá certo? De uma vaca melhor para uma vaca pior dentro do programa. A diferença é eu identificar essa vaca e responder para mim se vale a pena mantê-la no meu rebanho ou se vale a pena descartá-la, tá? É aquele conceito que a gente falou lá, é seleção. Se eu sei o que ela produz, será que vale a pena manter a vaca de menos 35 pontos de índice na fazenda ou será que vale a pena vender ou, sei lá, inseminar ela com uma dose de Angus para fazer um bezerro mais pesado? O que eu vou fazer se eu conheço essa informação, tá? Mas, assim, voltando no gráfico, se eu sei que a dispersão é de 70 pontos, e multiplicando pelo tanto de quilos a mais que isso representa, fazendo uma conta que eu atualizei hoje, tá? Eu procurei na internet quanto que estava o peso do bezerro em São Paulo. Aí no Mato Grosso é um pouquinho diferente, no Mato Grosso do Sul, mas eu peguei o peso do bezerro em São Paulo hoje, 13,10, tá? Fazendo as contas, olha só o que uma vaca mais produtiva produz em reais no bolso do produtor ao desmamar um bezerro, tá? A diferença é de mais de R$1.000 de peso de bezerro, tá? Então, quando a gente joga isso para uma escala grande, como vocês sabem que os rebanhos, né, de corte são, joga isso aí para um criador que está desmamando 100 bezerros todo ano, um criador que desmama 500 bezerros todo ano, ou um criador que desmama 2.000 bezerros todo ano, né? Que não é difícil da gente achar por aí. Então, essa é a diferença de investir em avaliação, em conhecer o perfil produtivo das vacas do seu rebanho e realmente selecionar, né? Descartar o que deve ser descartado e manter no rebanho aquilo que vai gerar um lucro, um retorno financeiro interessante. E, obviamente, né, gente, sem esquecer de produzir animais eficientes para o mercado, né? Animais que vão produzir carne de qualidade, enfim, pensando no produto final também, nós como consumidores, tá? Então, era isso que eu queria, assim, ficou claro esse gráfico para vocês ou tem alguma dúvida? Ficou claro. Legal. Muito bom mesmo. Acho que são contas simples, né? Que o pessoal fala, não, eu tenho custo com isso, custo com aquilo, mas é investimento, né? Porque olha o retorno que a pessoa vai ter. Exatamente. Exatamente. E assim, o grupo como um todo, né, o GenSys como um parceiro da delta-gênia, mas as fazendas como um todo que estão inseridas no processo, fazem links para várias outras coisas, né? Eu peguei uma coisa geral aqui para peso e número do erro, mas a gente tem estudo, GenSys tem vários estudos para vários índices bioeconômicos. Então,
É bacana, eu acho que vale a pena. A gente tem hoje possibilidade de fazer avaliação, por exemplo, eu não quero participar ainda de um programa tão rigoroso, com tantos critérios, mas é possível avaliar as suas vacas no rebanho de uma maneira um pouco mais simples, fazer uma avaliação intra-rebanho. Então, tem muita coisa, assim, muito pano para manga, a gente pode ficar discutindo um tempão, tá? Mas, basicamente, é isso. Só para finalizar mesmo, né? Se não tiver nenhuma dúvida com relação ao gráfico, é lógico que a gente tem que voltar naquela pergunta dos dois touros, do touro 1 ou do touro 2, né? Não vamos esquecer daquilo, né? Então, assim, fala aí rapidamente, touro 1 ou touro 2? Vocês iam usar para... No começo eu tinha escolhido 2, mas depois dessa palestra eu escolho 1. Pode. Depende. Porque se vocês não conhecem visualmente o touro, para mim já está conhecido aqui, né? Mas depende. Então, assim, eu preciso descobrir se esse animal tem alguma avaliação, se aonde que ele nasceu, que base de dados que ele estava, se ele foi comparado, né? Se tem alguma avaliação genética para ele ou não, né? Se simplesmente é um animal que é muito bonito e tal, recebeu boas condições, foi tratado, a gente não sabe, né? Mas, assim, só para a gente fechar realmente essa apresentação, aquele touro 1 que vocês viram lá no comecinho, ele é esse touro aqui da direita, em cima à direita, tá? Ele tem até um chifrinho meio feio, que não é muito bonito, não, de racial. Só que esse touro aqui, ele foi 3 vezes líder do sumário Aliança, Nelore, e é o principal sumário de Nelore que nós temos à disposição hoje. Tá? Uma base de dados muito completa, envolve não só o rebanho da Delta Gen, mas envolve outros rebanhos também. Outros programas estão compilados naquela mesma base de dados, a gente chama de sumário Aliança. Esse touro aqui foi líder 3 vezes seguidos desse sumário, tá? Então, a gente sabe que a consistência genética, o que ele transmite para a produção, realmente é aquilo, ele é muito bom geneticamente, tá? Enquanto que o touro 2, a gente não tem qualquer avaliação genética dele, eu não sei, assim, não tem. É um animal muito bonito, racialmente é muito bonito, mas não tem, se você buscar o nome dele, não preciso falar, obviamente, não vou falar o nome do touro, mas se você buscar o nome dele na base Aliança, no sumário, você não vai encontrar, é um touro que não tem avaliação num sumário importante, tá? Então, assim, mas eu acho que a resposta depende, eu preciso conhecer o indivíduo, conhecer o sistema de produção, tá? Para eu ter uma ideia e ter uma decisão acertada daquilo que eu vou investir, tá joia? Todos esses que estão na tela aqui são touros que foram destaques aí no sumário em algum momento, tá? Então, o que eu falei aqui para vocês é o lítio, tá? É um touro da agropecuária Jacarezinho. Esse touro aqui à esquerda, em cima à esquerda, 20,52 aí na anca dele, era o Torpedo da Paquetá, também foi líder de sumário. O de baixo, com um chifre grande, é o Culau, da Jacarezinho também. E o da direita é o Pardo, da Fazenda Maragogipe, tá? Todos eles também são oriundos do programa da Delta Gen, tá joia? E é isso, pessoal, eu acho que, assim, eu queria agradecer mais uma vez o convite, né, de vocês, a oportunidade de trocar um pouco de ideia a respeito disso, coloco à disposição os contatos aqui nossos para bater papo, tirar dúvida, esclarecer alguma coisa que não tem, peço desculpa aí pelos problemas de conexão, e foi um prazer, a gente vai estar sempre à disposição por aqui, tá bom? Se tiver dúvida, ainda estou por aqui à disposição. Muito obrigada. Obrigada, Leandro, foi uma palestra muito boa, muito produtiva. Não sei se alguém quiser fazer alguma pergunta pro Leandro, mas... Eu vou desligar, parar de compartilhar aqui, e voltar na câmera. E aí, se tiver alguma dúvida, a gente responde por aqui, tá? Isso, beleza. Vamos lá. Acho que eu já estou vendo aqui. Estou vendo a Thalita, Cássia e Isadora. Bom, eu queria aproveitar, então, e dar os parabéns aí para o Leandro pela apresentação. Eu consegui entrar
no terço, como se fosse uma gestação, terço médio para o final, porque te vira babá à noite, é complicado, né? Pandemia não tem jeito. E hoje a gente estava numa discussão muito quente, numa conferência, foi quase umas 3 horas discutindo nutrição e reprodução. E aí a gente ficou pensando, a gente pode ir fácil até as 8 da noite discutindo nutrição e reprodução. E amanhã ficou uma discussão de genética e melhoramento genético. Pô, se nutrição e reprodução a gente iria até as 8, cara, depois do que você está falando, a cabeça chega, vai fervendo assim. Porque você consegue corrigir um monte de rota que o pessoal está tomando errado, de forma ou empírica, ou de achismo, ou de cultura, em cima de números. Né? Então, quando você apresenta números, você não tem mais argumento com o cara. Né? Você tem uma questão paixão envolvida. Né? A paixão do cara por ter o bovino de boca grande, ou o chanfro penteado, ou o cupim bem inserido. Agora, eu acho que todo mundo gosta de payback, né? De quilo de bezerro desmamado por vaca ano. E quando se apresenta esse formato de trabalho, eu já era bem fã desse formato de trabalho aí, e, puxa, eu fico encantado, né? Você pegar um bezerro que está desmamando a 280 quilos, com 70 pontos de índice da vaca, ele vai para 260 quilos, nas minhas contas tinha dado R$ 1.200 de diferença. Na tua você jogou um pouquinho para baixo, né? Mas enfim, é impressionante. Cara, parabéns, hein? Que trabalho bacana. Tem uma demanda violenta. Essa turma que está aqui te assistindo, e não só quem está assistindo agora, quem está assistindo vai assistir isso aí dirigindo, vai assistir isso aqui em formato de podcast, vai assistir no YouTube quando tiver um tempo, porque isso aqui fica, né? Vai ficar. Né? Então, até um marketing orgânico. Leandro Pavanello, ó, se você estiver assistindo depois aí, é um tipo de informação ou de norte que a gente tem que tomar e começar a colocar no dia a dia, né, Leandro? O que você acha? Exatamente, Gustavo. Isso aí. Obrigado, viu, pela sua consideração. Assim, ressalto que o trabalho não é só meu, né? A gente está inserido nesse processo, mas é um trabalho minucioso que é feito aí por muita gente, né? Mas realmente, eu acho que é isso mesmo. Não vou fazer nenhum julgamento da pessoa, talvez algum criador que dê uma importância para aquela questão que você falou, né, do formato do cupim, né, da boca, enfim, eu acho que são coisas importantes, eu acho que a gente tem que tomar cuidado, temos que procurar manter padrão racial, mas é o que você falou, a gente está pensando em produção, né, em otimizar a produção, nós precisamos alimentar um planeta, né, e temos que tratar a fazenda como negócio, é uma empresa, né? Então, aquilo tem que gerar receita, tá? Então, assim, por esse pouco tempo de experiência que a gente tem dentro desses programas, a gente vê que esses criadores, eles têm receita com a pecuária de ciclo curto, não é com a venda do touro, a venda de sêmen num touro que vai para a central, não é isso. Então, por isso que o nosso foco, o foco dessa turma realmente é carne, né? Produzir carne de qualidade no menor tempo possível. Então, é basicamente isso. Tá? Mas bacana, eu acho que é isso mesmo aí. Obrigado pela consideração e por ter acompanhado aí também. Sei que é difícil durante a semana, né? Mas é bom que você pode participar também com a gente. Perguntas aí, pessoal? Quem tem mais pergunta, aproveita que o Leandro está aí à disposição hoje, hein? Não é todo dia, ele deve estar na correria dele, né? Às vezes, vocês, como estão entrando no mercado aí, estão futuro ou clientes ou não, né? Às vezes a gente, depois, para conseguir esse tipo de contato, é mais difícil, né? Eu sei que nesses lugares que você faz esse tipo de avaliação, com certeza a nutrição é bem ajustada, né, Leandro? Sim. E aí, Gustavo, a gente tem os mais diversos programas nutricionais possíveis, né? Isso depende de região, depende de produtor, né? Cada sistema de produção tem um manejo diferente, tá? Mas, em geral, sim, né? Cada vez que a gente exige mais geneticamente desses animais, vamos dar um exemplo, vamos dar um exemplo da precocidade sexual, tá na moda hoje, né?
Antigamente falava assim, emprenhar uma novilha Nelore com 24 meses, e achavam que era cedo ainda, né? Hoje em dia a gente tem fazendas dentro do grupo, em outros também, que dispõem as suas novilhas Nelore à estação de monta com 13 meses, 14 meses, né? 11 meses até, tem casos. Então, assim, isso uma não vez tem que volta, você né, tem, Leandro? por Isso aí não exemplo, tem volta mais não, cara. Exatamente, exatamente. Quer dizer, é um bezerro a mais na vida produtiva essa fêmea, né? Agora, quanto mais a gente exige, né? Ou seja, se a gente faz com que o gene da precocidade sexual esteja circulando em determinada população, em determinada fazenda, é preciso dar condição ambiental para que ele expresse, né? Não adianta nada eu usar um touro que eu sei que transmite essa característica para uma população, e pegar essas bezerrinhas filhas desse touro e jogar lá num cerrado rapado, e não tem jeito, não existe milagre, né? Então, a nutrição, ela tem que andar junto, sim, tá? O que ela não pode é passar... Eu acho que né? essa necessidade de ter o técnico pensante que faz conta no mercado, ele é essencial, porque... Beleza, você vai começar um programa de precocidade sexual na propriedade, você vai tirar recria e, de repente, pegou fogo lá na propriedade. E você fechou com o proprietário que você vai ser pago lá 20% a mais do que você der de bezerro. Mas quando a gente fala de reprodução, você tem um monte de variável interferente, mas é gigantesco o negócio. Até ontem eu estava rodando numa fazenda ali que os caras perderam uma área de milho. Eles estavam com um boi de 480, 520 quilos e não tinha mais, a braquiária já estava ruim. A gente falou, ó, melhor você fechar um confinamento, põe para confinar, se você empatar, você vai estar ganhando, porque você liberou a área, perdeu uma área de milho, jogou essa boiada, uns 800 animais aí de desmama e de sobreano no milho. E aí continuou o trabalho dele, que ele estava fazendo um trabalho para boi e para novilha, e novilha ele ia desafiar. Então, quer dizer, se ele não tem essa oportunidade de ter tido uma geada, de perder esse milho, ele ia ter uma deficiência nutricional, todo o programa dele de precocidade, de tudo que ele vinha planejando, já tinha ido para o espaço por causa de uma variável ambiental que você não controla, né? É importante o técnico tá bem treinado e chegar no cara e mostrar, falar, ó, meu amigo, a gente vai, mas é um passo, é bem lento, é um passo firme, o ano que vem a gente dá outro, e assim vai para chegar numa fazenda bem ajustada, igual essa que você mostrou, né, cara? Pô, uma jacarezinho dando um touro daquele ali, meu Deus do céu, quantas décadas. Pois é, exatamente. Né? Então precisa ter justamente esse ajuste fino mesmo, essa integração, né, de um profissional da nutrição, um profissional da pastagem, um profissional da genética. Então, já está muito... E é o que você falou, cada vez mais a gente vê empresas que enxergam mesmo o faturamento, né, que fazem realmente o dia a dia do ponto de vista de fluxo de caixa da empresa, da fazenda, né, para tomar justamente essas decisões. Ó, isso aconteceu, você deu um exemplo, eu me lembrei de um que visitei semana passada, um cliente também, associado do grupo, tem duas fazendas próximas, uma de cria e a outra é de recria engorda, de macho, né? Eles mudaram a estratégia porque uma empresa foi lá e falou assim, ó, vocês estão perdendo dinheiro deixando o animal passar mais um inverno na recria lá, então, assim, não vai fazer mais, a fazenda lá não é mais de engorda de boi, de recria engorda. Tem duas fazendas de cria e a outra fazenda virou só recria de fêmea e vende boi magro, porque não vale a pena mais segurar, entendeu? Então é bem pontual. Hoje a coisa fazendo conta diária, né? Exatamente. Mas é isso. De bola. E aí, turma? E aí, Cássia, Isadora, Thalita, Joana? Então, a gente aproveitou demais aqui. Queria até agradecer o pessoal, a Cássia, nossa diretora de marketing, que pegou pesado aí nos logos, nas publicações. Thalita, né, que convidou o Leandro para participar, nossa diretora de eventos. E o professor Gustavo mesmo, que coisas da vida, né, professor, acontece.
Mas agradecer a nossa diretoria, tá fazendo isso dar certo. Nossa, eu achei bacana, professor, porque tem coisa que a gente não vê na faculdade. Exato. Esse é o ponto. Começa a ver na vida ao vivo, né? Aí se aprender lá sozinha é pior. E depois que você entrar no mercado, esses caras que estão voando assim, igual o Leandro, tipo assim, ele não vai parar para pegar na tua mão e falar, ó, é por aqui, vem aqui, entendeu? Cada um tá na sua correria, cada um tá saindo do buraco, entendeu? Então, assim, esses momentos, pessoal, vale ouro, sabe? Eu transformo tudo isso aqui, ó, em áudio MP3 e vou ouvindo nas viagens, sabe? Isso é muito valoroso. Né? A gente viaja bastante de carro, eu sempre vou ouvindo. Isso aí, vai ouvindo os podcasts e ganhando tempo, né? Na viagem a gente não perde tempo, tem que ganhar tempo. Exatamente. É verdade. Muito obrigada, viu, Leandro, por ter reservado um pouco do seu tempo para vir aqui falar com a gente. Foi muito produtivo, acredito que para todo mundo. Obrigada também, pessoal, por estar aqui com a gente. E é assim, a gente vai fazer a diferença e vamos conseguir chegar lá, vamos conseguir levar a tecnologia. Eu acho que esse é o objetivo. Valeu, então. Obrigado, Leandro. Obrigado aí pelo seu tempo, hein, cara. Eu sei que você podia estar descansando hoje, eu sei que você está na correria. Eu tô vendo um aviãozinho ali no fundo, você deve ter filho também, né? E a vida é cansativa, mas assim, eu agradeço o seu tempo aí, viu, velho? E precisando do lado de cá, cara, a Universidade Federal está sempre à disposição. O brinquedo ali atrás são meus mesmo. Ah, tá. Coleção. Obrigada, viu, Leandro? Mesmo. Mas assim, eu que agradeço. Viu? Obrigado, Leandro. Vocês pelo também, é um prazer sempre poder contribuir. Agradeço demais o convite a Thalita, né, que a gente se conheceu até, a Thalita estava fazendo estágio com uma equipe de veterinária de Campo Grande, fazem parte de ATF, reprodução, num cliente em comum. E, assim, muito obrigado mesmo pelo convite. Sempre que precisarem, conte com a gente, nós estamos sempre à disposição aí. Tá joia? Beleza, não esquece, o FMS aqui tá de porta aberta, hein, cara? Quando quiser vier por Campo Grande, passa aqui para tomar um café. Tereré não estamos podendo, mas... por enquanto tem que evitar. Exatamente, estamos abertos aí. Muito obrigado, tá bom, gente? Obrigada. Obrigada, Leandro. Um abraço. Tchau. Muito obrigado, Leandro. Bem esclarecedor. Obrigado. Valeu, obrigado, Natália. Obrigado.